Palavra de Deus no livro de Neemias. Nós vamos ler capítulo 1, Neemias 1, todo o capítulo de 1 a 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. Perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardarei os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Amém. Oremos a Deus. Senhor Deus, nós sabemos, bem sabemos, que tu ouves as nossas orações. Já te pedimos, ó Deus, que nos recebeste essa manhã, nos perdoaste os pecados, que assistisse, ó Deus, nas nossas mais diversas necessidades, incluindo nosso alimento, incluindo a cura das nossas enfermidades. Senhor, cuide de nós em toda a nossa vida. Neste momento, ó Deus, a nossa oração é que o Senhor faça transbordar os nossos corações com a exposição da tua lei, do teu santo evangelho, para que nós gloriemos o teu santo nome, para que nós nos alegremos nele. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. A tradição judaica e cristã confere a autoria do livro de Neemias a Esdras, apesar do livro se tratar de uma narrativa em primeira pessoa pelo próprio Neemias. Isto se deve porque a maior parte da narrativa do livro foi extraída das memórias de Neemias.
A tradição baseia-se no fato de que o livro de Neemias é, na verdade, uma extensão do livro de Esdras inicialmente, sendo posteriormente conhecida como Segunda Esdras. Alguns eruditos, como Roy Zuck e John MacArthur, confirmam a autoria de Esdras, estabelecendo outros parâmetros, como o fato dele ter sido escriba, sacerdote e contemporâneo de Neemias. O livro de Neemias dá continuidade à história dos judeus que retornaram do cativeiro babilônico para Jerusalém. Durante esse período, não só a monarquia persa prosperava em grande pompa e poder, mas a Grécia e principalmente Roma começavam a tornar-se notáveis. Segundo Heródoto, historiador grego que viveu entre os anos de 485 a 420 a.C., os persas eram um povo guerreiro. Os jovens dos 5 aos 20 anos aprendiam 3 coisas indispensáveis: andar a cavalo, atirar com arco e flecha e falar a verdade. A maior desgraça para um persa era mentir. Os casos de mentira eram punidos com a morte. Os persas costumavam festejar datas importantes com grandes banquetes e muito vinho. Durante os reinados de Artaxerxes I e Dario II, eles não possuíam imagens ou altares a deuses, pois para eles os deuses não possuíam natureza igual à dos homens. Foi somente a partir do reinado de Artaxerxes II que os persas passaram a erguer altares e fazer estátuas de divindades para serem adoradas. O império aquemenita persa chegou a abranger cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados em 3 continentes: Ásia, África e Europa. Eles detinham aproximadamente cerca de 44% da população mundial sob seu vasto império. A região oficial era o zoroastrismo. Possuíam uma organização política administrativa que dividia o seu amplo território em várias regiões para facilitar a administração. A Palestina situava-se na sátrapa de Abar-Nará, conhecida também como sátrapa de Trans-Eufrate, que era formada pela Síria, Fenícia, Canaã e o Chipre. Abar-Nará possuía como sátrapa o general persa Megabizus, filho de Zópiros, Tissara de sátrapa da Babilônia. Megabizus era leal a Artaxerxes, mas revelou a declaração da independência ao Trans-Eufrates, quando o imperador persa agiu de forma contrária à sua vontade, mandando matar os reféns de Megabizus, que Megabizus havia feito na campanha contra o Egito, os quais ele havia empenhado a palavra de que não sofreriam nenhum tipo de retaliação, colocando-os sob sua proteção. Por vários anos, Megabizus resistiu às tentativas de retomada desta sátrapa para os persas com sucesso. No entanto, por volta do ano de 447, simplesmente dispersou as suas tropas e novamente proclamou lealdade ao trono persa. O resultado disso foi uma situação instável na Palestina e o desenvolvimento de um sentimento anti-judaico entre as nações vizinhas, despertando uma onda de violência e caos na região. Artaxerxes vê a necessidade de retomar o controle de Abar-Nará, tendo em vista que uma Palestina pacificada seria essencial para evitar problemas. Sendo assim, tendo à sua disposição um secretário real, um general do exército e alguns homens que gozavam de sua inteira confiança, dentre eles Sesbazar, Zorobabel, Esdras e Neemias. Resolve destacar um desses servos para o representar e restabelecer a paz na região. Este servo foi Neemias. Neemias era um filho do exílio, cuja família não havia retornado a Jerusalém. Trabalhava no palácio real, exercendo a função de copeiro do rei Artaxerxes. Essa era uma posição de bastante significância e influência por causa da intimidade que era desenvolvida junto ao rei.
É por causa dessa relação de confiança que, então, o rei Ataxerxes dá a Neemias a seguinte missão: fortalecer a comunidade, reorganizar o povo, discipliná-los sob a Torá, detectar abusos na administração política, na prática religiosa e na economia da região. Observe que o cenário de Neemias tem à sua frente, o cenário que Neemias tem à sua frente não é um dos melhores. Quando ele chega à Palestina, o cenário político que encontra era marcado pelo desrespeito, pela inveja, a intriga e até mesmo assassinato. Israel estava no epicentro do caos político e, para completar, os seus inimigos eram seus mais próximos vizinhos, samaritanos ao norte, liderados por Sambalate, o Oronita, amonitas ao leste, liderados por Tobias, um chefe com o nome judeu tradicional e com forte influência em Jerusalém, arábios ao sudeste, liderados por um homem chamado Gesem, o rei de Quedar, ao oeste, os Adoditas, remanescentes dos filisteus. Além disso, em Jerusalém, o povo está confuso, pois a Pérsia imprimia um novo ritmo administrativo e cultural. Os valores religiosos dos judeus estão sendo questionados, a prática comercial dos persas prejudicada, a reconstrução e a formação sociocultural do povo judeu. Por outro lado, há um conflito entre o povo da terra, o povo da terra que não foram exilados e os exilados que retornaram da Babilônia, principalmente no tocante à sua identidade teocrática, pois, a assimilação de outras práticas religiosas, os casamentos mistos, alianças por interesse econômico, radicalismo religioso, foram muitos dos problemas enfrentados, meus irmãos. O que fez com que Esdras, o escriba, e Neemias, o trisarta, governador, sejam, embora não tenham usado uma coroa ou comandado um exército, ambos sendo homens piedosos e de oração, extremamente úteis em seus dias para o povo de Deus e a sua igreja. Como disse Matthew Henry, Esdras e Neemias, por causa de sua pureza e serviço, foram mais honráveis do que qualquer cônsul ou ditador romano, mais do que Xenofonte, Demóstenes ou Platão, grandes pensadores, que vieram na mesma época e eram considerados os adornos brilhantes da Grécia. Neemias insere na história muitas reflexões e exclamações devotas, que mostram um traço muito profundo da séria piedade que é peculiar ao seu escrito. Por 12 anos, desde o seu 20º ano até o seu 32º ano, ele foi governador da Judéia, debaixo de Artaxerxes, rei da Pérsia. Vejamos o que diz Neemias dos versos 1 a 11, mais uma vez. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu povo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos,
nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu os espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era rei do copeiro. Meus irmãos, baseado no que acabamos de ler, a leitura desse texto maravilhoso da palavra de Deus, vamos refletir sobre o segundo tema: contrição pelos que vivem em miséria e desprezo. Irmãos, quais são as causas da contrição de Neemias? Três causas importantes são descritas aqui no texto: o semblante de Anani e dos demais que voltaram com ele, as notícias que recebeu dos judeus que escaparam do exílio, a situação de miséria e desprezo em que as pessoas de Jerusalém se encontravam. Enquanto servia no palácio de inverno persa em Suzã, Neemias recebeu um relatório de vários homens que tinham chegado de Judá. Dentre eles se encontrava seu próprio irmão, Anani. Observe que este relatório, que foi entregue no mês de Quisleu, ou seja, novembro a dezembro, no 20º ano do rei Artaxerxes, sexto rei da Pérsia, aproximadamente no ano de 444 a.C., deprimiu Neemias instantaneamente, pois tratava-se de um relatório sobre a situação de seu povo e de sua terra. O povo estava vivendo debaixo de grande miséria e desprezo. Os judeus em Judá, agora uma província da Pérsia, ficaram muito perturbados e desgraçados com a queda e a queima de seus muros e portões. Por isso, deixou a cidade indefesa contra os ataques de inimigos. As pessoas estavam reconstruindo as paredes, conforme podemos observar no capítulo 4 de Esdras, mas foram impedidas por Artaxerxes, que foi pressionado por alguns samaritanos, e Reum, o oficial comandante do rei Artaxerxes. Isso está escrito de 17 a 23, capítulo 4 de Esdras. Por causa da posição de Neemias na corte do rei, ele deve ter estado ciente da carta inicial de Reum e da resposta subsequente de Artaxerxes. No entanto, ele provavelmente não tinha recebido notícias sobre os resultados da carta, embora sem dúvida temesse por seus irmãos em Jerusalém. Foi com este conhecimento prévio que ele então recebeu o relatório decepcionante de Jerusalém, com um sentimento de profundo pesar e desespero. Isso pode ser notado nos versos seguintes, os versos de 1 a 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias sofre junto aos seus irmãos. O texto diz que, ao saber das notícias, ele chora, pranteia por seu povo, pela vil condição sob a qual estão vivendo. Apesar de haver crescido em terra estranha, manteve-se atualizado no estudo da palavra de Deus, buscando-o em oração. Meus irmãos, a piedade de Neemias não o deixou alienado dos grandes problemas sociais que tanto afligiam seu povo. De ouvidos abertos ao clamor dos seus compatriotas, ele se pôs a chorar. E não apenas isto, ele se coloca a orar e jejuar pela causa de seus compatriotas. Diante disto, eu pergunto a você: quando você pergunta a alguém se ela vai bem ou mal, você realmente se importa com o que ela diz? Será que você está disposto a ouvi-la
e chorar juntamente com ela? Será que você está disposto a ajudar ou a pergunta é apenas por mera curiosidade hipócrita para ter o que falar daquele ou daquela pessoa? Meus irmãos, perguntar a alguém como vai, sem sequer ter tempo, disposição e vontade de ouvir e ajudar, é um ato da mais terrível hipocrisia e desprezo. Meus irmãos, nós encontramos propósito através daquilo que nos cerca. Afinal, o fardo precede a visão e a visão nos leva à ação. Mas Neemias não chorou apenas pela condição do povo, mas também e principalmente por causa de Deus, de seu nome, e diante de toda aquela situação, estava sendo escarnecido pelos inimigos. Neemias preocupava-se com a glória de Deus e não apenas com o bem-estar do seu povo. Mas qual é a atitude? Que atitude Neemias tomou em razão das notícias? Neemias voltou-se para Deus. Vejamos os verso 5, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias começou sua oração reconhecendo esse fato. Ó Senhor Deus do céu, o grande e temível Deus. Observe que os termos Senhor e Yahvé fala de sua relação e aliança com Israel. E Deus dos céus refere-se à sua soberania. E as palavras grande e temível lembram do seu poder e majestade. Somente esse Deus poderia responder à oração de Neemias, pois como o Senhor, ele mantém a sua aliança de amor com aqueles que amam e o obedecem. Por isso diz nos versículos 6 a 7: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu povo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Observe que Neemias lembrou-se da condição de Israel, da aliança e das promessas. Confessou e clamou por graça. A resposta da pergunta 178 do Catecismo Maior de Westminster diz que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Nesta oração de confissão dos pecados do povo de Israel, perceba que Neemias incluiu a si mesmo, assim como o profeta Daniel havia orado quase 100 anos antes. E como Esdras havia orado, Neemias reconheceu que compartilhava a responsabilidade pela desobediência de Israel às leis de Deus. Veja, ele diz, eu confesso. E por 3 vezes ele usa o pronome pessoal nós, colocando não apenas a si mesmo, mas também Israel em uma atitude submissa sob o Senhor, intitulando-se servo de Deus e chamando-os de seus servos. Meus irmãos, percebam que Neemias orou com perseverança. Ele diz: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que faço hoje a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos empreendemos em algumas causas, mas não perseveramos. Não demora muito e logo abandonamos. Neemias orou 120 dias com lágrimas, jejum dia e noite. Ele insistiu com o Senhor. Como diz o salmista, na angústia eu clamei ao Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus irmãos, Neemias agiu assim porque é assim que age aquele que intercede. Dia e noite, incansavelmente roga pelos seus.
Acaso não é assim que a Bíblia descreve nosso intercessor Jesus junto ao trono celeste do Pai? E você, tem agido assim? Neemias intercedeu pelo seu povo, mas com base no fato de que seu povo era povo de Deus, essa era a principal motivação do seu coração para interceder dia e noite, com lágrimas, à glória de Deus. E Deus o ouviu. No entanto, qual tem sido a sua? A glória de quem? Vejam o que diz Neemias. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e lhe dá mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Meus irmãos, a palavra de Deus e a oração andam de mãos dadas. Aquele que decide interceder por alguém precisa conhecer a palavra, afinal, ela é o combustível que alimenta, que revigora e que o faz continuar perseverante. É exatamente porque conhece a palavra que sua oração é cheia de fé. Observe o que Neemias diz ao Senhor. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converteres a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar meu nome. Quem ora com base na palavra, ora segundo a vontade de Deus. Assim como Neemias, somos chamados por Deus para interceder uns pelos outros em oração, tendo atitude e se dispondo a ajudar, colocando-se na linha de frente, dispostos a qualquer coisa por amor um dos outros. Isto é isto que Neemias faz no verso 10. Estes ainda são teu povo, o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Observe que Neemias apela para o relacionamento antigo que os judeus tinham com Deus e sua oração ao dizer: Estes são os seus servos e o teu povo, que separaste para ti por meio do concerto. Acaso tu permitirás que os teus inimigos jurados pisem e oprimem os teus servos jurados? Se não intervier a favor do teu povo, por quem intervirás? Como evidência de serem servos de Deus, Neemias apresenta este sinal. Eles desejam temer o teu nome. Ou seja, eles não somente são chamados pelo teu nome, mas eles realmente têm um respeito por ele. Isso nos mostra que, em primeiro lugar, sua bondade, sua boa vontade para com o nome do Senhor, seu constante cuidado e esforço em cumprir o seu dever, esse é o alvo deles, embora em muitas situações não o alcance. Em segundo lugar, sua complacência nisso. Eles têm prazer em temer o teu nome. O texto pode ser lido desta forma: não somente em cumprir o seu dever, mas em cumpri-los com prazer. Ora, aqueles que realmente desejam temer o nome serão graciosamente aceitos por Deus, porque esse desejo é obra dele. Por isso, então,
ele suplica pelas grandes coisas que Deus tem feito anteriormente por ele, quando diz: "E resgataste para ti, com teu grande poder e com tua mão poderosa." Assim, ele conclui sua petição de forma específica, simplificando, suplicando ao Senhor para que fizesse prosperar sua incumbência e lhe desse graça perante o rei. Este homem, assim Neemias chama o rei, porque os maiores homens são os homens diante de Deus. Vejam, graça perante este homem é o que ele pede, querendo dizer não graça do rei, mas graça de Deus, quando se apresentar diante do rei. O favor dos homens será obtido quando pudermos vê-lo brotando da graça de Deus. Meus irmãos, Neemias nos ensina hoje uma preciosa lição acerca da intercessão. Lembremos-nos, pois, que houve um que se preocupou antes dele na fundação dos tempos conosco, se humilhou encarnando em um corpo corruptível. Ele foi, é e sempre será perfeito. Não somente encarnou, como carregou nossas transgressões, por amor. Fez o que ninguém queria, teria ou conseguiria fazer por miseráveis e desprezíveis pecadores como nós. Ele que é santo, faz pecado em nosso lugar, intercedendo ao Pai por cada um de nós, pagando ao Pai o alto preço das nossas vis transgressões. Amém. Glória a Deus pela sua gloriosa palavra, pela graça que obtemos, pelo arrependimento, especialmente pela intercessão que Cristo faz em nosso lugar. Oremos a Deus, irmão. Bendito Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor aplique essa maravilhosa mensagem de arrependimento, de graça, de esperança nas tuas promessas, Pai, para que nós possamos viver esta vida para a tua glória, de forma reta, segundo a tua lei. Assim, nós te pedimos em nome de Cristo, o nosso intercessor. Amém.